Oi galera, como que vocês estão? Pessoal, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que já são mães, ou que já têm outra faculdade, ou que têm uma vida consolidada, mas que vendo o meu Instagram, sente vontade e tem se aberto comigo, que sentem vontade de tentar medicina, que o sonho sempre foi medicina e não deu certo por algum motivo. E essas pessoas têm me perguntado como foi para eu resolver enfrentar essa batalha, enfrentar essa guerra pelo meu sonho e contar a minha história, a minha trajetória, como que foi na época de estudos. Então eu vou contar para vocês um pouquinho a respeito disso. Bom, quando eu pensei em fazer medicina, eu já fazia outra faculdade. E na época eu fazia teologia e por diversos motivos eu sabia que eu não ia continuar na área, eu gostava de pesquisa e eu sabia que na época eu não conseguiria. E naquela época eu fiquei pensando o seguinte: poxa, será que tem como eu mudar minha vida, uma vida que já está tranquila, né, no sentido de já tenho uma faculdade, na época eu estava até prestando mestrado, e dar uma guinada totalmente? E aí eu pensei, poxa, na época eu estava com 23 anos, poxa, eu tô com 23 anos, se eu terminar a faculdade até 35, eu ainda vou ter 30 anos de serviço. E se eu tiver 30 anos de serviço, vão ser 30 anos que eu vou ser feliz fazendo o que eu quero, que eu sempre quis. E se eu continuar na área que eu tô, eu sempre vou ficar com aquela dúvida: poxa, mas e se eu tivesse feito o que eu sempre sonhei? E aí então eu resolvi mudar, desistir do mestrado, desistir de uma bolsa de mestrado e falei, não vou ficar correndo atrás de algo que não quis. Antes, para vocês saberem como que eu entrei na teologia, por que aconteceu isso? Quando eu estava no colegial, as pessoas sempre falavam, os professores principalmente, que medicina era algo de gente que são de pessoas crânios, digamos assim, de gênios, ou de pessoas que estudaram a vida inteira e têm um conhecimento muito sólido, muito sedimentado. E esse não era o meu caso. Eu sempre fui aquela aluna que não gostava de ir para a faculdade, para a escola. Eu sempre fui aquela aluna que tinha muita dificuldade em exatas. E eu, na época, eu não tinha confiança em mim mesma. Então eu me deixei levar, acreditando que não era para mim, né? Então, poxa, quem sou eu para tentar uma coisa que é de crânio? Poxa, eu sempre tive muita dificuldade, às vezes até ficava de exame final em exatas, matemática, física, química. Meu Deus, quem sou eu para sonhar em fazer medicina? Então, na época eu era evangélica e resolvi partir para outra área, porque eu sempre falava assim, bom, se eu não fizer medicina, eu não vou fazer nada que tenha a ver com medicina, para que eu não seja frustrado o resto da vida. Mas não é assim. Uma vez que você tem um sonho, quando você tem um sonho, esse sonho pode ficar adormecido. Mas se ele realmente é o seu sonho, você tem que correr atrás dele. Tem muita gente que me pergunta assim, poxa, eu tô com 40 anos, 50 anos, será que vale a pena eu investir agora no meu sonho? Para essas pessoas eu pergunto o contrário, tá? Tá, vamos supor que você viva até os 80 anos, né? Uma perspectiva boa. Até lá, você vai trabalhar pelo menos mais 10 anos, tá? 10, vamos pôr no mínimo, 10 anos você vai trabalhar ainda. Você prefere trabalhar 10 anos no que você ama, ou 10 anos pensando, poxa, mas e se eu tivesse tido um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de coragem e enfrentasse tudo que eu preciso enfrentar para fazer o que eu quero? Então, assim, o que eu quero dizer é, não é fácil fazer medicina, passar em medicina, não é fácil.
principalmente pra gente que é mais velho, pra gente que não teve uma educação tão maravilhosa. Por exemplo, aqui na minha cidade eu tem estudantes que estudam em escola que custam 2, 3 mil reais. A pessoa é criada desde o primário para passar num ótimo vestibular em qualquer faculdade que quer. Esse não foi o meu caso. E assim, o meu déficit comparado a essas pessoas era gigantesco. Então, enquanto eu olhava a comparação entre o meu problema e o problema dessas e a capacidade dessas pessoas, eu simplesmente não queria enfrentar. Só que quando eu passei a acreditar que eu era capaz, eu comecei a competir. Eu odeio essa palavra, mas não com o outro, porque o outro tem a sua vida, o outro tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades, mas comigo mesmo. Então eu via quais eram as minhas dificuldades e quais eram as minhas facilidades. Eu tinha muita facilidade em humanas, porque a minha primeira faculdade foi de humanas. Então eu fiquei muito boa em humanas, para gabaritar humanas, para ir muito bem na redação. Na época que eu passei no vestibular, eu tirei 980 na redação. E assim, em exatas, eu tinha que saber alguma coisa, para não ir tão mal. Então você tem que tirar pelo menos uns 700 ali na exatas. Mas não foi no primeiro vestibular que eu consegui isso, sabe? Foi com muito tempo. Então assim, para vocês terem noção, quando eu resolvi voltar a fazer medicina, eu não lembrava fazer uma divisão, como fazer uma divisão na mão. Fazia 6 anos que eu não fazia divisão na mão, era só na calculadora. Tabuada, eu tive que relembrar a tabuada. Então assim, quando eu resolvi fazer medicina, eu sabia que eu iria enfrentar uma enorme dificuldade, principalmente em exatas. Mas eu sabia que para eu realizar o meu sonho, eu tinha que enfrentar essa dificuldade. Então eu fui coloquei a mão na massa, né? Até no Kumon eu frequentei por um mês para tentar criar um raciocínio mais lógico, para conseguir entender muitas coisas que eles falavam no cursinho. Então assim, não vai existir um curso que te dê todas as respostas. Você precisa colocar a cabeça em ordem e estudar. E aí como que eu fiz? Eu fiz um curso, um ano de cursinho em São Paulo. Fiquei hospedada na casa de uma prima que eu amo muito. E esse ano de cursinho me deu base para conseguir entender um pouquinho mais. O segundo ano foi um ano bem conturbado, eu não consegui fazer cursinho direito. E aí, como eu não tinha muito dinheiro, o que eu fiz? Eu fazia exercícios em casa, peguei umas apostilas, comprei umas apostilas do poliedro. E aí eu começava a resolver os exercícios. E ao invés de ir para a aula, que muitas coisas de exatas eu não entendia patavinas, e humanas eu olhava e falava assim, tá muito básico isso que está acontecendo. Então eu achava que eu estava perdendo tempo assistindo a aula. Então o que eu fazia? Eu resolvia os exercícios de humanas que eu já sabia, e os exercícios de exatas que eu não tinha nem base para começar, eu pagava aula particular. Ao invés de gastar com um cursinho louco, eu pagava aula particular para resolver minhas dúvidas. E assim eu fui por alguns anos. No total eu estudei 8 anos para entrar em medicina. É claro que não foram 8 anos estudando muito assim, sabe? No primeiro ano, no segundo ano foram bastante... Eu estudei muito. Depois eu tive que começar a trabalhar, né? Comecei a trabalhar como professora, né? Então, a partir de então, eu comecei a estudar menos. Trabalhava de dia e estudava à noite. Até que um dia eu passei. E o meu lema era, eu vou estudar não para passar nesse ano, mas para melhorar, para que um dia eu consiga passar. Bom, e a primeira coisa para se ter, para enfrentar tudo isso é coragem, tá? Coragem, pé no chão, saber que não vai passar de uma hora para outra, que você não teve os mesmos privilégios que uma pessoa que está no terceiro colegial numa escola que custa 4, 5 mil reais, tá? E ao mesmo tempo saber identificar quais são as suas dificuldades, quais são as suas habilidades
e fazer um projeto, um planner para enfrentar as dificuldades e melhorar as suas habilidades. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Ah, tá. Algumas pessoas me perguntaram se eu já era mãe quando eu comecei a estudar. Não, eu não era mãe. Eu engravidei no meu primeiro ano de faculdade. Eu sinceramente acho que seria muito difícil fazer cursinho com criança, mas eu não acho que é impossível, tá? Eu tenho colegas que passaram no vestibular com criança, tá? E é aquele negócio, dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos. E a gente precisa trabalhar com as nossas dificuldades. Você tem 3 horas por dia para estudar? Ok. Faça dessas 3 horas as melhores 3 horas da sua vida, tá? E se concentre. Tenha um plano traçado do que você vai fazer com essas 3 horas. Saiba que provavelmente você não vai passar no primeiro ano, tá? Se passar, ótimo, parabéns. Agora, tenha esse lema em mente. Eu não estou estudando para passar esse ano, eu estou estudando para passar um dia, tá? Até passar, estudando até passar, não para passar nesse ano. Então, assim, esse foi o meu lema e eu espero que ajude vocês, tá bom? Um beijo.